Tudo bem com vocês? Shalom a você que está participando desta celebração através da internet. Glória a Deus pela tua vida. Como eu sempre digo, espero que a transmissão se mantenha o mais estável possível, de modo que você possa participar sem nenhum tipo de interrupção durante toda esta celebração. Continue participando conosco. Se possível, compartilhe esse link com outras pessoas, de modo que outras casas, outras famílias sejam também ricamente abençoadas, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, queridos. Eu estou passando por uma gripe significativa essa semana, por isso eu estou com a máscara, por isso eu estou mais quietinho, intocado num canto para evitar os abraços e os contatos físicos. É difícil, porque nós brasileiros somos extremamente apaixonados, extremamente passionais, gostamos do toque físico, né? Mas especialmente nesse tempo mais frio, é importante que cuidemos uns dos outros. Na maioria das vezes o cuidado está ligado a abraçar e trazer para perto, né? Em algumas situações o cuidado está em manter-se um pouquinho distante para não complicar a saúde dos outros irmãos. Então, se você de repente achar que eu estou omitido, não quero falar com ninguém, não é isso, querido. Eu estou super gripado e não quero que você fique gripado também, ok? Quarta e quinta foram dias bem interessantes. Eu estou sob efeito da medicação, então os sintomas foram aplacados, mas eu vou precisar um pouquinho da compreensão de vocês. Talvez eu precise parar mais para beber água, vou falar um pouquinho mais devagar, mas espero cumprir cabalmente a tarefa que me foi proposta, e eu espero que nós saímos daqui encorajados, consolados, confrontados pela palavra e inspirados a continuar a jornada que nos foi proposta, ok? Glórias a Deus pela vida de vocês. Antes de continuar, aproveitando essa noite de gratidão, eu preciso, em nome de toda a minha família, agradecer a todos os preciosos irmãos e irmãs que desde aquele fatídico domingo, quando o apóstolo Maurício fez aquela convocação amorosa, carinhosa, para que a igreja ofertasse em nossa vida e semeasse em nossa casa, para que nós consigamos comprar o nosso carro, nosso primeiro possante, né? Nós ainda precisamos de um milagre para chegar dando um cavalinho de pau no estacionamento aí, mas o Senhor já começou o milagre e vocês fazem parte disso. Então, de verdade, nós recebemos algumas ofertas desde aquele dia, e eu espero sinceramente que nossa casa, nossa família seja a terra boa, para que essas sementes continuem sendo multiplicadas de forma exponencial, segundo os limites que o Senhor vai estabelecer na casa de cada um de vocês, viu? De verdade, muito obrigado pela vida de vocês. Glórias a Deus. A palavra de hoje, para aqueles que gostam de anotar, para aqueles que gostam de colocar o tema na sua anotação, o tema é poder e responsabilidade. Poder e responsabilidade, ok? Para você que, como eu, talvez foi ou ainda é aficionado pelas histórias em quadrinhos, pelos filmes dos grandes heróis da Marvel, da DC Comics e Companhia Limitada, talvez essa frase faça muito sentido para você. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tio Ben, o personagem que é o tio do Homem-Aranha, né? Ele disse isso num dos filmes do Homem-Aranha. Em algumas das edições dos quadrinhos também nós encontramos essa frase do tio Ben. E essa frase, eu acho que ela é extremamente importante, porque ela nos ensina coisas muito legais a respeito do reino de Deus e também a respeito da realidade de termos poder em nossas mãos. Queridos, hoje, no dia de hoje, nós temos alguns homens na face da terra que têm poder para, com uma única ordem, destruir países inteiros. Nós temos homens hoje na face da terra com poderio bélico suficiente para, com uma única ordem, extinguir do mapa civilizações inteiras. E é justamente por isso que toda pessoa que adquire, que conquista ou que recebe poder, precisa aprender que poder está completamente ligado à responsabilidade. No nosso caso, o Eterno não nos dará poder a menos que nós compreendamos a responsabilidade do nosso sacerdócio e a responsabilidade de carregar o poder que Ele está nos dando e pode nos dar ao longo de toda a nossa história, ok?
muito do que você vai ouvir na ministração de hoje, eu não posso deixar de dizer isso também, muito do que você vai ouvir na ministração de hoje foi inspirado por uma publicação do pastor Saulo Daniel Lopes. Alguém aqui conhece o pastor Saulo Daniel Lopes? É um pastor muito precioso, por quem eu tenho muito carinho. Eu não sei se vocês gostam, se vocês seguem a rapaziada do Jesuscópio aqui, mas o pastor Saulo é aquele pastor que, juntamente com o Douglas, fazem o quadro Você Entendeu Isso Errado, da teologia, né? Tem vários fundamentos bíblicos que a gente compreende, às vezes, de forma equivocada. E o pastor Saulo, juntamente com o Douglas, no canal do Douglas, lá do Jesuscópio, ele tem esse quadro, Você Entendeu Isso Errado. É aquele pastor de Salvador que escreve e que faz aquele quadro maravilhoso, trazendo ensinamento e doutrinas muito, muito fundamentadas, na verdade, que escreveu isso aqui, e muito do que você vai ouvir hoje é baseado numa de suas publicações, ok? Bom, o tio Ben, o tio do Peter Parker, o tio do Homem-Aranha, um dia disse isso para o seu sobrinho: com muitos poderes, ou com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E nós recebemos também, da parte do Senhor, grandes poderes que geram em nós grandes responsabilidades. E nós não podemos perder isso de vista. Obviamente, quando nós começamos a ouvir a respeito de poder sendo compartilhado conosco, quando nós pensamos em poder sendo transbordado ou transbordando de nós, nós já pensamos naquela realidade de sermos como os apóstolos da igreja primitiva, de sairmos pelas ruas e a nossa sombra curar as pessoas, o nosso suor contido em nossas vestes, ressuscitar os mortos que já estão enterrados. A gente quer ver os cegos enxergando, os mudos falando, os surdos ouvindo e companhia limitada. Não há nada de errado com isso. Em nome de Jesus, essa será a nossa realidade cotidiana, como o pastor Wanderson já disse algumas vezes. Queridos, mais um cego foi curado, glória a Deus, aleluia. Não vai ser mais uma coisa absolutamente extraordinária, porque, cara, vai ser a realidade do povo de Deus, né? Nós nascemos para isso também. Mas quando nós pensamos em poder, nós também podemos pensar na essência do caráter de Cristo sendo liberada através de nós. O testemunho de Cristo, o testemunho de quem Ele é e o que Ele pôde ou pode fazer, sendo liberados através de nós. E aqui fica uma dica importante. Um grande poder que o Eterno nos deu está contido em João 1,12. Você sabe qual é esse grande poder? Abra sua Bíblia aí em João 1,12. Este talvez seja o maior ou um dos maiores poderes que foi liberado sobre nós ao longo da nossa história. João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João 1,12. Quem tem a versão que diz isso? Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Eu estou lendo a versão King James aqui. A maioria dos versículos que eu vou citar estão na King James, mas eu sei que em outras versões nós encontramos a palavra poder literalmente aqui. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus, e isso gera uma responsabilidade em nós. Nós temos um grande poder que traz uma grande responsabilidade. No caso aqui, o grande poder é sermos feitos, chamados, reconhecidos como filhos de Deus. E qual é a nossa grande responsabilidade? A nossa grande responsabilidade é representar nosso Pai condignamente, de forma digna. Efésios diz o seguinte, Efésios 2, 1 e 2 diz o seguinte: Ele vos ou nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quero ler mais um texto. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Em outras versões nós encontramos a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
À medida em que nós compreendamos que nós recebemos o poder, que nós recebemos a autoridade, que nós recebemos a investidura, que nós recebemos a capacitação, que nós recebemos a unção e a habilitação para sermos reconhecidos como filhos de Deus, nós precisamos compreender que tudo, absolutamente tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer está intrinsecamente ligado àquilo que nós somos e principalmente àquilo que o Eterno é, aquilo que o Senhor é. Queridos, absolutamente tudo o que eu faço comunica algo a respeito do que o Senhor é e do que Ele pode fazer. Tudo, absolutamente tudo. Nós sabemos que nossas vestes falam muito a respeito de nós. Nós sabemos que a maneira com que nós falamos falam muito a nosso respeito. A maneira com que nós nos portamos fala muito a nosso respeito. A maneira com que nós nos apresentamos nas redes sociais, por exemplo, falam muito a nosso respeito. Nós precisamos compreender que nós não representamos apenas a nós mesmos, nós precisamos compreender que nós representamos não somente a nossa família natural, nós representamos nossa família natural, nós representamos nossa família ministerial, nossa família espiritual, nós representamos a grande, gloriosa, perfeita e imaculada Igreja de Cristo Jesus na terra e principalmente nós representamos o nosso Pai, ou pelo menos deveríamos representá-lo condignamente, como filhos que sabem que são filhos de um Pai que os ama de forma incondicional. Será que, apesar de já termos esse poder, porque eu acredito que todos os que estão aqui, graças a Deus, um dia creram em Jesus e receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Se porventura você ainda não creu de fato em Jesus, esta é a noite para você fazer isso. Este é o momento para fazer isso, um momento de assentar-se, de apresentar-se diante do Senhor e dizer: eu creio em Jesus. A partir desse momento você vai receber o poder para ser completamente ligado ou ligada ao Senhor, como um dos seus filhos, parte da sua gloriosa família, com muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Deus Pai. Se nós entendermos isso, precisamos compreender esta realidade. Queridos, representar nosso Pai de forma digna implica basicamente no que diz respeito ao nosso bom testemunho. O Salmo de número 87, se eu não estou enganado, o Salmo de número 187, fala a respeito de Sião, E tem um texto interessante ali, eu não lembro exatamente qual é o versículo, mas o versículo diz o seguinte, ali no Salmo 187. Salmo 87, queridos. Eu estou dizendo Salmo 87. Eu estou meio fanho, meio rouco, meio gago eu não estou. Eu estou fanho, gogo, ou rouco. Mas é o Salmo de número 8, 7. Salmo 8, 7. Ok? 8, 7. Alguém escreve lá a comunicação, por favor. Coloca lá, Salmo 87. Ok? Num dos versículos do Salmo 87, se eu não estou enganado, diz o seguinte: obrigado meu amor, este e aquele vieram de lá. Este e aquele vieram de lá. De onde? Vieram de Sião. E a primeira coisa que essas pessoas que estavam observando perceberam era que a maneira com que aquelas pessoas que vieram de Sião se portavam, ou se portava, denunciava de onde eles estavam vindo. Queridos, isso é muito simples. Cara, eu estou chegando na igreja hoje, de touca, né? Se você tem cabelo, não critica minha touca, mano. Tá mó friozão e eu não tenho cabelo, cara. Você pode vir para a igreja de cabelo, eu não tenho cabelo. Eu vou proteger minha careca com uma touca. E hoje eu tô com essa que a minha mulher fez pra mim, com o maior carinho, tá ligado? Tô as pampas, tá pensando o quê? Entendeu? Se você tem cabelo, não critica a minha touca. Eu não tenho cabelo, mano, eu tenho que me virar com o que eu tenho. Eu tô vindo da praia? Não, né?
Eu estou aqui de blusa, com a camisa por baixo, calça, meia grossa, touca. Você olha para as minhas vestes, eu não estou vindo da praia. E nem estou indo para a praia. Nossas vestimentas, por exemplo, denunciam de onde nós viemos, para onde estamos indo e a quem nós representamos. Você nunca vai ver, em situação nenhuma, coisas que contrapõem essa verdade. Aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos demonstram, denunciam, denotam aquilo que somos e fazemos. Por isso, quando as pessoas olhavam para as pessoas que vinham de Sião, elas diziam exatamente isso: este ou aquele vieram de lá. As pessoas que viviam em Sião tinham em si uma cultura, tinham em si uma forma de agir, uma forma de falar, uma cultura de honrar uns aos outros, talvez. Eu não sei exatamente o que era, mas isso era totalmente perceptível, a ponto das pessoas olharem e falarem: olha, aquele ali é filho do Deus vivo, aquele ali representa o reino do qual ele faz parte. Queridos, esse texto célebre, a manifestação, a natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Muitas vezes a gente olha para esse texto e quer viver somente a parte do ultra mega power zord, poder de Deus sendo manifesto, né? Queridos, mas quando você dá lugar para alguém na fila do banco, quando você paga suas contas em dia, quando você se esforça para honrar aqueles que estão na jornada há um pouco mais de tempo que você, quando você honra seus pais, quando você honra sua mãe, quando você honra seus avós, seus pastores, seus professores, a moça que faz a faxina lá no trabalho, no condomínio onde você vive, quando você manifesta o caráter de Cristo, as pessoas estão vendo a manifestação do Filho ou de um Filho de Deus ali naquele exato momento. Nós vivemos um tempo, queridos, em que as pessoas do mundo estão assim, ó. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus que estão vivendo ao seu redor. Eu vou te dizer uma coisa, se você vive hoje a realidade 100% eclesiástica, ou seja, se você está completo e absolutamente inserido dentro do contexto da igreja, é maravilhoso, queridos. Eu vivi isso por quase 10 anos da minha vida, é lindo, maravilhoso, é muito bom estar aqui. Mas vou te dizer uma coisa, é muito bom também quando você sai da realidade eclesiástica e você começa a perceber que lá você precisa de fato ser luz, porque as pessoas estão assim, ó, tudo te urubu servando. As pessoas estão na expectativa do que é que você vai fazer. Se você trabalha aqui no ambiente secular, eu não gosto muito desse negócio do ambiente secular, tá bom, querido? Não gosto, estou usando só porque não estou lembrando de outra expressão aqui, mas se você vai para a escola, quem é que vai para a escola, mano? Agora está todo mundo de férias, mas quem é que vai para a escola? Você vai para a escola, você não estuda numa escola cristã, por exemplo. Se você trabalha numa empresa que não é uma empresa cristã, mano. Se você vai para algum lugar onde não tem só pessoas crentes cristãs, você sabe que a natureza está aguardando com grande expectativa a tua manifestação. Você chega no lugar, a galera está assim, ó, não é ali? A galera está assim, já, o que a Alessandra vai fazer hoje? Será que ela vai xingar? Se ela bater o cartão no lugar errado, na hora errada, será que ela vai pedir para alguém dar um miguezinho? Se pintar uns pontos na carteira de habilitação dela, será que ela vai dar um café para alguém assumir os pontos da carteira de habilitação dela? Nós somos campeão nesse negócio, né, querido? A gente toma a multa e joga pro Claudinho. Claudinho, eu jogo 200 conto para você assume meus pontos, tudo. A galera lá do mundo tá assim, ó. Eu faço isso. Mas será que eles vão fazer também? Será que as pessoas que olham para mim, as pessoas que olham para você podem dizer: este e aquele vem de Sião, este e aquele são filhos do Deus vivo? Diga assim: aleluia, glórias a Deus. Ok,
Vamos continuar. Tito 2, 11 e 12. Se você pode, abra sua Bíblia em Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Porquanto, pela graça fomos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Efésios 2, 8 e 9, os versículos, talvez os versículos preferidos dos nossos amados irmãos, que vivem baseados na fé reformada, na teologia reformada, os nossos irmãos reformados e companhia limitada. O que nós precisamos compreender aqui é que fomos salvos pela graça soberana e imerecida, e isso nos dá a responsabilidade de agir em santidade, amor e serviço ao mundo. Queridos, imerecidamente fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso nos dá a responsabilidade de vivermos como quem compreende esse privilégio, servindo àqueles a quem ou onde nós fomos inseridos. Nós precisamos continuar como quem representa bem o nosso Pai, agindo em santidade, mostrando alguma diferença de vida e mostrando que nós podemos, assim como Jesus, servir aquelas pessoas que estão ao nosso redor e não somente aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculozinho. A melhor maneira de aprendermos a respeito de liderança não é com os pés preparados para serem lavados, mas sim com bacias e paninhos nas mãos, preparados para lavar os pés daqueles que andam conosco. Nós precisamos ter essa verdade no nosso coração. Nós temos muita facilidade em sermos servidos, mas temos muita dificuldade em servir aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos muita facilidade em receber a glória que não nos é devida, mas temos muita dificuldade para compartilhar e reconhecer a glória que está habitando em outras pessoas, nos ambientes onde estamos inseridos. Queridos, você pode estar inserido na igreja, você pode estar inserido numa escola, você pode estar inserido num trabalho, num grande hipermercado, como é o caso da pastora Marilza, você pode estar numa grande empresa internacional, como é o caso do Bruno Maluf, você pode estar inserido numa clínica, como é o caso da Fê, não importa. Jesus, ele sabia de uma coisa: onde quer que ele chegasse, havia alguém para ele servir. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer uma pergunta. A primeira é: como eu vou manifestar a santidade do Cordeiro de Deus aqui? A segunda é: como eu vou manifestar o amor de Deus aqui? E a terceira talvez seja: como é que eu vou servir as pessoas que estão aqui para demonstrar minha gratidão e a minha forma de honrar ao Senhor por tudo que Ele fez em mim? Isso é muito importante. Ninguém espera nada de você hoje. Vocês já viram um videozinho de uma japonesa? Ele está bombando na internet aí, que ela está na fila do banco. Sei lá, ela está na fila do banco. E aí alguém chega para ela e pede para entrar no lugar dela na fila. Alguém atrasado por algum motivo. A pessoa pede para entrar no lugar dela na fila. O que ela faz? Ela dá o lugar dela para essa pessoa ficar na fila. Só que ao invés dela entrar atrás da pessoa para quem ela deu o lugar na fila, o que ela faz? Ela entende que havia uma única pessoa na frente daquelas outras pessoas que estavam ali. Por causa dela agora, duas pessoas estão ali. O que ela faz? Ela vai lá para trás e deixa a pessoa lá na frente, na boca do gol, e ela vai para o fim da fila. Quando ela faz isso, o que acontece? A japonesada vai saindo e vai todo mundo indo para trás dela e deixa ela
na posição praticamente onde ela estava. Queridos, você vai falar, isso é um vídeo totalmente preparado para bombar mesmo, até talvez seja, mas conhecendo alguns japoneses, conhecendo alguns irmãos de segunda, terceira e até primeira geração de japas, que ele não é muito difícil de acontecer. Por exemplo, esse lance da máscara, aqui no Brasil, a gente não está preocupado com isso. Aqui no Brasil a parada é a seguinte, você está morrendo de gripe, você vai trabalhar, porque você não é um vagabundo. Você abraça todo mundo, se alguém ficar doente, o problema é dele. Não está nem aí para ninguém. Japonês não, querido. O japonês espirrou, ele bota a mascarinha dele e manda um aviso no trabalho. Estou gripado, não posso contaminar os meus companheiros de trabalho. Volto em 7 dias. O japa não abraça, o japa não beija, o japa não contamina ninguém com a gripe. Ele fica quietinho na dele. Quando ele sara, ele volta. Faz parte da cultura do japonês. Entendeu? Eles têm um monte de coisa errada, mas o que é bom a gente precisa aprender, né? Então, você ficou gripado, se você não pode parar de ir trabalhar, coloca máscara. É bom, aprendi isso com o japonês e reforçou na pandemia. Então, se eu estou gripado, eu coloco a máscarazinha. Você ficou bravo comigo, fica bravo, mas não fica gripado também. Te amo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Porquanto pela graça sois salvos. Diga assim, pela graça fui salvo, por meio da fé. E isso não vem de mim, é um dom de Deus. Aleluia. Continuando, nós recebemos o grande poder de receber o Espírito Santo, e por isso nós temos a grande responsabilidade de manifestar o seu fruto e tornar esta habitação perceptível. Queridos, um dos maiores presentes que nós recebemos é uma porção do Espírito Santo que sela tudo que o Eterno fez em nós. E muito além do reteté, do fogo do Espírito Santo, muito além de sair girando, feito um helicóptero por aí, muito além de sair falando em línguas e companhia limitada, uma das principais manifestações do Espírito Santo é a manifestação das características do fruto do Espírito em mim e através de mim. Então, se eu estou sendo cheio do Espírito Santo, se o Senhor tem me dado o poder, a autoridade de receber o poder do Espírito Santo, eu tenho a responsabilidade de deixar as características do fruto do Espírito serem manifestas em mim e através de mim. E como é que eu faço isso? Abrindo mão das obras da carne e fazendo com que os frutos ou as características, os gominhos do fruto do Espírito sejam a realidade da minha vida. Quais são as características do fruto do Espírito? Amor, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, e por aí vai. Gálatas capítulo 5. Queridos, esses dias eu assisti um filme que conta a história de 12 heróis que foram para os países lá que foram onde os terroristas que foram responsáveis pelo atentado de 11 de setembro vivem lá, turma lá do Bin Laden. E quando eles chegam lá, americanos acostumados com a realidade do país onde eles vivem, quando eles chegam lá, eles se deparam com a atrocidade do terrorismo. Eles se deparam com a atrocidade da Sharia. Eles se deparam com a atrocidade, a fúria, a violência dos líderes terroristas. E a forma com que eles puniam mulheres, crianças e qualquer pessoa que desviasse das orientações que eles recebiam. E eu estava pensando sobre isso, como aqueles caras são violentos e blá, 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 blá. E eu comecei a pensar que o apóstolo Paulo era igual. O apóstolo Paulo era sangue no zóio, mano. O apóstolo Paulo era sanguinário. Sanguinário. Apedrejar Estevão, gente, era básico. É a coisa do dia a dia. Entende? A gente pode vir aqui para a Segunda Guerra Mundial, aqueles filmes que contam a história de alguns dos grandes mestres do nazismo. Tinha a história daquele maluco que até veio se refugiar aqui no Brasil, na Argentina, não estou lembrando o nome dele agora, que antes de tomar café da manhã, ele olhava
para as pessoas prisioneiras ali embaixo, escolhia um a dedo, a esmo. Aquele, pum, agora eu posso tomar meu café da manhã. Ele matava a pessoa assim, ó, só para instigar o seu apetite pelo café da manhã. O apóstolo Paulo era desse naipe aí, manos. Você está entendendo? Eu já usei essa analogia, mas eu queria que você pensasse nessa analogia, pensando nessa perspectiva. O apóstolo Paulo era sanguinário desse jeito, e um dia, pela graça, ele também foi alcançado pelo amor, que o livrou de seus delitos e pecados, e fez com que ele se tornasse um filho de Deus, assim como você e eu. Um dia, pela graça de Deus, ele foi cheio do Espírito Santo, e começou a manifestar as características do fruto do Espírito nele. Até que um dia, aqueles que estavam mentorando, tutoriando a sua vida, disseram: agora você vai dar uma palavra hoje, pela primeira vez na igreja. Eu quero que você pense no seguinte: você sabe quem é Paulo, você sabe o que ele fez e o que ele é capaz de fazer, mano, e ele aparece naquela porta do lado do pastor Wanderson. O que é que você faz, mano? Cara, você ia tentar atravessar essas paredes, mano. Você está entendendo? Você ia tentar subir e achar os buracos por onde os gatos entram aqui. Ia tentar fugir junto com os gatinhos. Você fala: mano, esse cara veio para matar nós tudo. Mas não. O apóstolo Paulo estava sendo trabalhado pelo Eterno. E quando ele chega diante da igreja, ele chega diante de uma viúva, que é viúva porque ele matou ou mandou matar o seu marido. Ele chega diante de um pai que é viúvo e não tem mais seus filhos, porque sua esposa e seus filhos foram mortos através das mãos de Paulo ou através dos comandos de Paulo, o antigo Saulo. E ele tem que chegar diante desses amados irmãos e dizer: Shalom, que a graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu estou usando um exemplo esdrúxulo, extremamente forte, que para a nossa cultura é muito difícil de compreender. Entretanto, nós vimos o fruto do Espírito sendo multiplicado na forma de vida, na vida do apóstolo Paulo. Grande maioria das cartas e dos textos que nós encontramos no Novo Testamento são o transbordar do poder de Deus na vida do amado apóstolo Paulo. Nós fomos cheios do Espírito Santo. É nossa grande responsabilidade viver de acordo com o poder que nos tem sido revelado. Queridos, quais são as obras da carne que ainda nos aprisionam? E quais são as características do fruto do Espírito que ainda precisam ser liberadas através da nossa vida, para que nós compreendamos que recebemos o grande poder de sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, temos a grande responsabilidade de manifestar os frutos do Espírito por aí. Você ainda está aí? Glória a Deus. Vamos continuar. Nós temos o grande poder de ter o nosso interior renovado, e isso nos dá a responsabilidade de evidenciar um aspecto exterior transformado. 2 Coríntios 7:1 diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que está acontecendo aqui? Mais um poder e mais uma grande responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de termos na nossa conduta externa, onde todos possam ver a manifestação do poder de Deus que nos santifica. Sabe, queridos, para nós que não estamos inseridos numa igreja onde usos e costumes são uma marca tão forte, talvez isso não faça tanto sentido. Mas se você, como eu, veio de uma Assembleia de Deus, eu vim da Assembleia de Deus, ministério mais dureza, né? Madureira, mais dureza. Se você veio de uma Deus é Amor, se você veio de uma nacional do nosso Senhor Jesus Cristo, na época que o apóstolo Valnice era talibã, daquele da época que ia para a piscina, as meninas iam de calça jeans para a piscina, de burca para a piscina, e os meninos não podiam ir para a piscina.
Das 2 às 3 eram as meninas na piscina, das 3h30 às 4h30 eram os meninos na piscina. Se você veio dessa época do Talibã, você sabe bem do que eu estou falando. Entende? O cara andava tudo mulambento, esculhambado. Quando ele vai para a igreja, o que ele faz? Mete uma beca, mete um terninho, enfia a Bíblia debaixo do braço e agora eu sou dos crentes. Entende? Isso é um símbolo, uma brincadeira que eu estou usando, mas para fazer uma analogia do que essa grande responsabilidade precisa fazer em nós. Queridos, é basicamente o seguinte: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalha para o seu sustento e para abençoar a muitos ao seu redor. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que era feio, agora é bonito. Aquele que torcia para o Corinthians, agora torce para o Santos. Estou brincando. Estou fazendo isso só para você me amar. O que eu estou dizendo é que à medida em que nós recebemos o poder de Deus mudando o nosso interior, isso gera em nós uma responsabilidade de fazer com que o nosso exterior comunique essa verdade. Queridos, uma outra forma de compreender isso é a seguinte: o Espírito Santo nos enche da alegria da salvação, e é por isso que apesar das circunstâncias onde ou nas quais nós estamos hoje, estaremos inseridos, a gente não pode ir andando por aí com cara de bunda. Por quê? A Bíblia diz que o coração alegre. E quando eu falei para você que o feio vira bonito, eu não estava brincando não, querido. Porque a essência do Cordeiro de Deus começa a mover-se em você. A beleza de Cristo, o Cordeiro de Deus, começa a ser a sua realidade de vida. O seu coração cheio de alegria vai aformosear e deixar o seu rosto cada dia mais bonito, não segundo uns padrões que a gente encontra por aí ao longo da história, mas segundo um padrão eterno, que é um padrão de santidade, retidão, justiça, amor verdadeiro, graça, misericórdia, tudo revelado em você. A obra de Cristo que acontece aqui no meu interior precisa fluir como um rio de águas vivas, para que as pessoas ao seu redor digam: meu Deus, o que está acontecendo com você? Queridos, fora do ambiente da igreja, eu trabalho num ambiente artístico, cheio de louco. Meus companheiros de trabalho são os mais doidos que você pode imaginar. Não para a minha glória, mas para a glória do Eterno. Muitas vezes alguns chegam e falam assim, às vezes eles estão cheirados, estão tudo maluco já, doido. Ô Moisésão, mano, falar pra você, cara, eu dou uma moral pra você, rapaz, dou uma moral pra você, porque, mano, ó, deixa eu te falar, você tem uma aura, mano, nossa, velho, você tem uma aura, mano, você tem uma aura, cara, ele ainda não sabe o que falar, mas o Espírito dele consegue perceber que por graça e misericórdia há uma porção do Espírito de Deus na minha vida. E mano, eu não estou falando, isso aqui é o meu testemunho, mas eu tenho certeza absoluta que você que está no ambiente externo, a realidade eclesiástica, a realidade da igreja, com certeza você já ouviu isso. A pessoa bate no seu ombro e fala assim: tá aí, não sei porquê, mas eu gostei de você, confio em você. Eu vivo num bando, eu trabalho com um bando de louco, um bando de artista maluco, entendeu? Talvez você trabalhe com grandes executivos, que quando você recebe a caneta e o papel para assinar, o cara olha para você e fala assim: não vou assinar não, eu confio em você, toca aqui. Ó, meu pai me ensinou que é no fio do bigode, e com você eu posso fazer assim, então não vou assinar não. Você garante para mim que você vai fazer aí? Garanto. As pessoas conseguem perceber nas suas maneiras de agir no seu exterior, as pessoas conseguem perceber Cristo, e quando elas encontram Cristo, a despeito de qualquer situação, elas simplesmente descansam, elas confiam. Jesus está ali, e diga assim: Moisés, termina que já está tarde.
O grande poder de receber a mudança de mente nos dá a grande responsabilidade de apresentar uma mudança de vida, queridos. Eu vou passar rápido aqui porque é basicamente o mesmo que nós já falamos até agora. Romanos 12:2: não vos moldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das nossas mentes, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já estou finalizando. Nós precisamos permitir que o Senhor molde nosso pensamento, nosso pensar. Uma vez o Bruno pregou sobre isso de forma maravilhosa aqui na igreja algum tempo atrás. À medida em que nós trocamos nossa mentalidade, à medida em que nós deixamos o Espírito Santo transformar nossos pensamentos, isso vai se refletir na nossa forma de agir aqui fora. Eu achava que era A, mas na verdade, sob a luz do Espírito Santo, eu consigo perceber que é B. Eu consigo entender que eu achei que eu estava certo, cara, mas o Espírito iluminou os olhos do meu entendimento e eu posso te pedir perdão, porque eu estava equivocado, eu estava completamente errado, e eu preciso te pedir perdão, porque naquele dia eu bati na mesa, naquele dia eu te xinguei, eu te desrespeitei, eu te desonrei, para tentar provar que eu estava certo quando eu estava totalmente errado, mas o meu coração foi iluminado, minha mente foi renovada, e eu posso te dizer hoje, com muita humildade, por favor, me perdoe, eu estava errado. Fala assim, que nem o palhacinho lá do Circo de Soleil. Ai, ai, ai. O grande poder de ganhar um favor imerecido nos dá a grande responsabilidade de nos tornarmos favoráveis a um mundo que não nos merece. Hebreus 11:38 diz o seguinte: caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Hebreus 11 é a galeria da fama do Evangelho, a galeria dos heróis do Evangelho, a galeria daqueles que foram perseguidos, mortos, humilhados, presos, cativos por amor ao Evangelho. Queridos, nós vivemos na geração onde tudo acontece virtualmente. Hoje em dia nós temos celebridades que têm centenas de milhares de seguidores no Instagram, no TikTok, agora no Threads, que a gente ainda não sabe nem falar o nome direito, no YouTube, Companhia Limitada. E algumas dessas pessoas sentam do seu lado no busão. Você não tem noção, você pode pegar um busão de vez em quando e está sentado um TikToker que tem centenas de milhares de seguidores na rede social, ele é famoso, bombado, tem um monte de contrato, um monte de patrocínio, mas ele vive uma vida na maciota bem de boa, muito diferente da realidade de vida dele, porque hoje em dia nós vivemos na era da aceitação, da necessidade da aceitação, nós precisamos ser bombados, reconhecidos, né? Alguém falou outro dia que você é tratado de forma diferente. O AP mesmo falou isso esses dias. Quando a pessoa descobre quantos seguidores você tem na rede social, ela já se trata de forma diferente. Eu tenho amigos no meio musical que dizem o seguinte: mano, se você não tem 100 mil seguidores, eu nem falo contigo, não perco meu tempo. É legal ouvir isso num ambiente que não é a igreja, que não é... Mas dentro do contexto da igreja, a gente também tem esse tipo de coisa, você sabia? Nós queremos de todas as formas sermos aceitos. Queridos, nós queremos ser celebrados por um mundo que crucificou o nosso Senhor. Alguma coisa está errada aqui. Nós queremos ser celebridades num mundo que trabalhou em unidade para que o Cordeiro de Deus fosse morto na cruz do Calvário. Moisés, então você está dizendo que é pecado ser famoso? Não. Você está dizendo que é pecado ser uma influência para essa geração? Não. Eu estou te dizendo que Deus tirou Davi de trás das malhadas, sem Instagram, sem TikTok, sem Facebook, sem Google Ads, sem YouTube, sem Google Ads, sem absolutamente nada. Deus tirou o Davi de trás das malhadas e fez com que o seu nome fosse conhecido em toda a terra, conhecida naquela época, porque ele queria manifestar a sua glória através de Davi. Então, não tem problema, querido. Você pode usar todas as estratégias de marketing digital possíveis e investir toda a grana que você quiser e puder para se tornar alguém famoso nessa terra. Se Deus não quiser,
Perdeu? Playboy. Essa não é a questão. O ponto aqui é que nós precisamos estar prontos para servir aqueles que certamente poderão ter desejos de nos esbofetear em praça pública. Nos acusarão injustamente para o nosso prejuízo grande. Queridos, nós vivemos numa geração onde tudo é muito fácil, onde tudo é muito bombado. Aqui no Brasil, glórias a Deus, nós temos vários ministérios idôneos, genuínos, bombados nas redes sociais, né? Gente que influencia uma centena de pessoas. Mas alguns anos atrás não era assim. E isso que nós estamos vivendo hoje é um tempo que daqui a pouco pode ser que acabe. Não precisa ir muito longe não. Próxima vez que o pastor Azaf vier aqui, pergunta para ele como era em 1950, 1960. Pergunta para o pastor Edmar de Campos qual é a experiência de sair de uma igreja com o opalão amarelo dele e um monte de caras pararem na frente do carro e descerem tiro de metralhadora, fuzil, tudo que tinha na mão, simplesmente porque descobrir que tinha um crente cantando lá na igreja. Pergunta para ele. Nós estamos acostumados com o bombado do evangelho. Aquela história de vamos trazer o pastor Cláudio Duarte aqui, pronto. São José inteira vem para adorando em unidade. Vamos trazer o pastor fulano de tal para pregar, ninguém vem. Porque nós somos idólatras e não estamos preparados para viver essa realidade aqui. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser celebrados, e se as pessoas não nos aceitam, não nos celebram, a gente cancela na internet, é muito fácil. Mas o evangelho está dizendo o seguinte: você precisa estar pronto não só para não cancelar, mas para servir aqueles que agirão de forma contrária contra a tua vida, da forma que Jesus fez. O que Jesus fez? Aquele povo estava chutando, esculhambando, zoando com ele, fazendo aquela baderna. Diante da cruz, de cima da cruz, o que ele fala? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Será que nós teríamos a mesma postura de Estevão? O Estevão estava lá pronto para ser torturado. O que muitos de nós faríamos, e talvez muito provavelmente eu estivesse no meio desse bolo aí? Gente, pelo amor de Deus, lá na igreja que eu congrego tem um irmão que é coronel da polícia, chama ele para ele livrar eu aqui. Cara, chama o Fábio é bombeiro, amigo dos milicos, ele vai ajudar eu. Cara, o Estevão percebeu que o chicote ia estralar para o lado dele, o que ele fez? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus pairava sobre as águas. Meu povo foi escravo no Egito. Faraó judiou deles, mas um dia o Senhor levantou a Moisés. Moisés os libertou do Egito, abriu o Mar Vermelho, e aí Josué conquistou a terra prometida, atravessou o Jordão, e o rei Davi restaurou a presença de Deus. E eu estou aqui para te dizer o seguinte: Jesus te ama, cara. E a pedrada, comendo solto. Pega lá Atos 5, 6, 7, 8, você vai ver o que eu estou falando aqui de forma extremamente resumida. Tem alguém lá no teu trabalho que não gosta de você simplesmente porque você é crente? Leva café da manhã para ela ou para ele todo dia. Se você não consegue fazer isso, ora por ele. Tem alguém que te persegue no trabalho simplesmente porque você é crente? Quando você colocar o joelho no chão de manhã, você diz o seguinte: Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro, pela nova porção de misericórdia que o Senhor me deu, e agora eu quero abençoar meu chefe, que judia de mim só porque ele sabe que eu sou crente. Em nome de Jesus, faça com que o fruto do trabalho das mãos dele prospere. Abençoa a vida dele, que a bênção da salvação alcance a casa dele, seus filhos sejam homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, que a sua esposa seja uma árvore frutífera, que os seus sonhos sejam prósperos. A nossa oração geralmente é: pesa a mão, manda esse cara para as cucuias, Jesus, taca fogo nele em praça pública. Faz assim, e fala assim: graças a Deus, está acabando. A exemplo do amado pastor Luciano Subirá, fique em pé,
para fazer de conta que está acabando. Por favor, queridos, fiquem em pé. Agora, se vocês estão gostando, pode sentar que ainda tem mais umas 6 páginas. Deixa eu te dizer. Diga assim, olha, como o tio Ben diria: se eu recebo um grande poder, eu recebo uma grande responsabilidade. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Amado apóstolo Paulo, aos queridos irmãos em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Vou repetir, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Reverência e temor a Deus são duas expressões que nós precisamos voltar a ouvir com frequência nas congregações. E muito mais do que a ouvir com frequência nas congregações, nós precisamos voltar a viver esta realidade com verdade todos os dias. Se você pode, diga assim: eu recebi muitos grandes poderes, portanto, eu preciso agir de forma responsável e condigna com a soberana vocação que eu recebi. Queridos, para fechar isso aqui, mais uma vez, inclusive a exemplo do amado apóstolo Paulo, não estou compartilhando com vocês como quem já alcançou plenitude em tudo isso aqui também. Eu estou compartilhando com vocês como aquele que não desistiu e em nome de Jesus não desistirá de alcançar a estatura do varão perfeito. Eu quero honrar o nome do Senhor e fazer com que todos saibam que, apesar dos grandes poderes que o Senhor colocou em mim e em você, nós não agiremos de forma irresponsável com o nosso chamado e com aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Lembre-se, quando nós saímos por aquelas portas, a maneira com que nós nos tratamos ali na cantina. Às vezes a gente escuta uma palavra dessa aqui e briga com o irmão que cortou a fila na cantina. Tem duas situações aqui. O irmão teve a moral de cortar a fila na cantina da igreja, mano. Já é motivo para dar uns tapão na orelha dele, não é verdade? Mas não, haja segundo o grande poder que você tem. Você tem poder para dar um tapão na orelha dele, mandar o chão abrir e a terra engolir ele. Você sabe que você tem. Mas ao invés disso você vai dizer: vai lá, irmão, fica à vontade e fala para a Lu pôr na minha conta que eu vou pagar para você. A nossa tendência é correr para o pastor Vance, para o pastor Maurício e falar: ó, ele aqui é folgado. Ele pulou a fila, pegou todas as coxinhas com catupiry que tinha, não deixou nenhuma para mim. Ele aqui é folgado. Não é essa a nossa tendência? Não, mano. A partir de hoje você vai lá, e se ele aqui furar a fila, você vai dizer: eu te dou o lugar de honra, ele aqui. Gente, o Eliakim nunca fez isso, foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Tá bom? Eu te amo, Eliakim. Agora, se a carapuça serviu, mano. Jesus, eu tenho a consciência de que eu só posso viver isso que eu compartilhei com os meus irmãos se o Senhor intervir aqui, ó. Por mim mesmo, eu não tenho nenhuma condição, nenhuma habilidade, na verdade, nenhuma predisposição para viver isso que eu compartilhei com os meus irmãos em plenitude. Minha natureza humana, carnal, falida, me impede disso. Mas eu sei que o Senhor me tirou do império das trevas, onde eu, juntamente com os meus irmãos, estávamos mortos, cativos em nossos delitos e pecados, e nos trouxe para o reino da luz, onde por graça, misericórdia, mediante a fé em Cristo Jesus, nós podemos dizer que somos filhos
do Deus eterno. Então, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor alguns minutos antes de participarmos mais uma vez da comunhão da ceia do Senhor. E pedimos, ajuda-nos por misericórdia. Ensina-nos com palavras de vida eterna, de modo que nós possamos honrar condignamente, responsavelmente, o amor, a graça, a misericórdia, a autoridade e o poder que o Senhor plantou em nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque apesar de nós, o Senhor não desistiu, e que em nome de Jesus o Senhor receba através de nós a recompensa pelo seu penoso trabalho no Calvário, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos ao Senhor hoje mais uma vez todas as nossas debilidades, mazelas, dificuldades para compreender plenamente os fundamentos do Teu reino, e pedimos que o Senhor, que é o Espírito da profecia, nos ensine através do Espírito Santo a compreender de fato tudo aquilo que precisamos fazer ou deixar de fazer para a glória do Teu nome ser conhecida em nós e através de nós, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus.